Olá, Exército de Cristo! Eu estou aqui para trazer um breve estudo sobre a Torre de Babel. Sempre foi uma passagem na Bíblia que eu nunca entendi muito o significado espiritual dessa passagem, porque Deus dividiu todas as línguas. E assim, eu entendia que Deus tinha dividido as línguas porque a humanidade estava se tornando perversa outra vez e a humanidade planejava iniquidades absurdas, porque Deus não ia fazer isso à toa. Porém, eu não entendia onde na Bíblia que isso ligava a outra passagem, né? Porque a Bíblia ela se conecta. E o Espírito Santo me ensinou que o Novo Testamento é o Velho revelado. E o Velho, o Antigo, né? É o Novo escondido. E eu estava em casa essa semana e o meu filho estava escutando uma música sobre a Torre de Babel. E nesse momento o Espírito Santo me trouxe uma revelação e eu quero compartilhar agora com vocês nesse estudo. Amém? Então vamos lá. Antes de começar a falar sobre esse estudo, eu quero dar graças ao Senhor. Quero que o Espírito Santo entre nessa mensagem, nessa gravação todo instante e que Ele fale por intermédio de mim a todos que querem quem tem sede dele, quem busca por mais dele, e que Deus venha me usar como instrumento nessa hora para levar a sua mensagem. É assim que eu oro, meu Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Abre a Bíblia comigo lá em Gênesis, no capítulo 11, para a gente ler a passagem da Torre de Babel, por favor. Quem puder abrir. No capítulo 11, fala assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Eu quero atentar aqui logo de cara, porque às vezes a gente fala a mesma língua, a mesma linguagem, mas não a mesma língua. E aqui no capítulo 1, no capítulo 11, verso 1, já vem trazendo essas duas formas. Ou seja, o povo ele se comunicava tanto na linguagem quanto na maneira de falar, ou seja, eles falavam a mesma língua e a mesma linguagem. E eles se entendiam e estavam em comunhão. Continuando aqui no verso 2, sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros. Deixa eu aumentar aqui para ver se tá. Ok. Continuando aqui. Disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimamos-los bem. Os tijolos lhe serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram uns aos outros: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope, ou seja, o topo, chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Em outras traduções vai dizer que o povo quer fama, que ele quer fama e um outro nome. Eu quero até ler uma outra tradução sobre isso, mas continuando. Então, desceu o Senhor para ver a cidade. Olha, outra coisa interessante. Eles estavam fazendo uma torre imensa.
e o objetivo deles era chegar ao topo dos céus. Mas com tanta ambição, apesar da tamanha ambição deles e do tamanho orgulho deles, eles não, mesmo a torre sendo a mais alta, o edifício mais alto de toda a terra, e mesmo chegando a tão alto, ainda assim não alcançava o Senhor. Porque a Bíblia fala que Deus teve que descer para ver o que eles estavam arrumando, para ver o que eles estavam construindo. Eu imagino aquele pai e aquela mãe que o filho tá muito quieto e o pai vai ter que... às vezes o pai, tá muito quieto, eu tenho filho, eu sei como que é. Às vezes a gente fala, tá muito quieto, vou ver o que tá aprontando. Então eu creio que foi mais ou menos isso que aconteceu aqui nesse cenário. Deus, ele tem que ir até a terra, até a sua criação, para ver o que ela está arrumando, o que ela está planejando. Porque, na verdade, ele sabe, porém, ele vai confirmar aquilo que ele sabe que está desagradando a ele. E quando ele desce, não é no sentido de que ele precisa ver com os próprios olhos, mas é no sentido de que a Bíblia nos mostra aqui que, apesar dos nossos esforços humanos, nós não conseguimos alcançar a glória de Deus. E mesmo diante desse grande esforço humano de construir algo imenso para alcançar a Deus, a gente não consegue. Então, os esforços humanos não conseguem alcançar a glória de Deus. É isso que a palavra dele nos mostra. E por isso, ele tem que vir até nós, para que nós o alcancemos, porque senão fica impossível. Esse alcance não é contemplado. Então, quando a Bíblia fala que o Senhor desce, é nesse sentido, de que, apesar dos esforços humanos de tentar ir até os céus, ele não consegue. E Deus tem que vir até eles. Deus tem que vir até a humanidade. E então o Senhor desceu para ver. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Ou seja, Deus já sabe o que está acontecendo ali, né? Ele fala que desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Olha o que Deus fala aqui. Isso é apenas o começo. Agora não vai haver restrição para tudo o que eles tentam fazer. Ou seja, Deus sabe a maldade que está sendo maquinada dentro do coração daquelas pessoas. E por conta dessa maldade, Deus tem que intervir. Aonde tem uma maldade tamanha e incalculável, Deus tem que intervir. Porque a intervenção de Deus vai trazer livramento. Então, Deus tem que intervir da maneira mais improvável para eles. E a palavra de Deus diz aqui, no verso seguinte, no verso 7, olha o que Deus fala. Vinde. Olha aqui a palavra de Deus fala no verso 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, é a tradução da minha Bíblia, dessa Bíblia aqui da mulher, tá? O Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela.
eu queria dizer aqui que Babel, a Torre de Babel, foi criada na terra chamada Sinar. E essa terra, ela ficava localizada onde mais tarde vai se originar a Babilônia. Então a Torre de Babel, ela ocorreu num lugar que mais tarde, que posteriormente vai se tornar a terra da Babilônia. Interessante, não? E esse nome Babel tem um trocadilho com Babilônia, porque no hebraico, talvez a palavra Babel, no hebraico, a tradução venha a ser a Balau, que quer dizer confundir, né? E linguagem, acho que Babel, eu não lembro exatamente o que quer dizer, depois eu vou pegar certinho a tradução para vocês. Mas o que eu quero chegar aqui, o objetivo é que esse trocadilho dessa palavra tem um porquê. E o porquê é justamente que a junção desses dois nomes vai formar o nome da Babilônia, o nome Babilônia. E mais tarde, essa terra, que antes era a terra de Sinar, a Babilônia ela vai se localizar ali, ela vai se fixar ali naquele lugar. E por que eu li essa passagem? Por que eu trouxe esse estudo hoje para vocês? Porque essa semana eu estava em casa com meu filho e o Espírito Santo me trouxe um entendimento e uma ligação dessa passagem com Atos 2. Em Gênesis, capítulo 11, quando a humanidade ela tenta se rebelar contra Deus e não se colocando debaixo da direção de Deus e querendo exercer os seus desejos e as suas vontades acima da vontade de Deus, isso traz a divisão, a confusão, a dispersação. Pois durante a Torre de Babel você vê a divisão das línguas, a desunião dos povos. Mas em Ato 2, você vê a união das línguas, a comunhão dos povos. Porque a passagem de Ato 2 fala sobre o dia de Pentecoste, em que todos estavam reunidos numa só comunhão, num só direcionamento, se colocando debaixo da vontade de Deus e desejando estar na sua presença. E naquele instante de extrema união e oração ao Senhor, a palavra de Deus vai dizer em Atos 2 que línguas repartidas como de fogo chegam e se derramam sobre eles. E era uma língua só, a Bíblia vai dizer que era uma língua só, que chegou num vento forte. E essa língua que chegou num vento forte começa a se repartir e se reparte em labaredas de fogo, se colocando sobre cada um dos apóstolos que ali estavam, dos discípulos do Senhor Jesus. E o que acontece em Atos 2 é que eles começam a falar em línguas essas que povos que ali estão reunidos em volta deles conseguem entender a mensagem do Evangelho, porque começam a ouvir aquelas línguas nas suas línguas natais, ou seja, pessoas que falavam outros dialetos começam a ouvir o dialeto da sua terra natal e começam a entender a mensagem do Evangelho. De repente os apóstolos, um começa a falar espanhol, na verdade a passagem fala que eles falam persa, medo-persa, e eu vou lá em Atos 2, mas enfim, o fato é que eles começam a falar nas línguas
daqueles estrangeiros que ali estavam, cada um começa a entender na sua língua natal. E em Atos 2 fala assim: ora, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Ou seja, tinham pessoas ali que, vindo de fora da Judéia, incluindo judeus que não estavam entendendo mais o hebraico ou o aramaico, não estavam compreendendo o hebraico e o aramaico na sua originalidade. Então eles começaram a compreender a mensagem do Evangelho a partir daquela língua de fogo que saía da boca dos discípulos. E a Bíblia vai falar que quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura os galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos e elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia, as mediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então, a Bíblia vai dizer que todos atônitos e perplexos ficavam se perguntando uns aos outros: que é isto? Que é isto? O que isto quer dizer? Então, eles começam a entender a mensagem que está sendo pregada. Isso é tão lindo porque o que Deus mostra pra gente aqui é que quando nos colocamos debaixo da sua direção e na sua presença, acontece a união, acontece a comunhão e dessa forma vem o entendimento e a manifestação do poder de Deus. Ou seja, na Torre de Babel, eles queriam alcançar a glória de Deus, porém não conseguiam, porque apesar dos esforços humanos, eles não conseguiram alcançar a glória de Deus, e Deus teve que descer até eles. E mesmo Deus vindo até eles, eles não perceberam a presença de Deus ali, porque estavam preocupados em fazer as suas próprias vontades. E Deus teve que trazer uma intervenção para que a iniquidade não se multiplicasse naquele tempo. E quando isso acontece, vem a divisão da linguagem, vem a desunião, vem a confusão. Mas Deus, quando traz o seu Filho, Jesus Cristo, e ele sobe para estar junto com o Pai, o Espírito Santo então desce para trazer a união. Em Atos 2 mostra que a presença e a glória de Deus, ela vem quando Deus derrama, mas só é derramada quando estamos debaixo da direção dele, buscando a vontade dele, não a nossa. E que quando nós estamos nele, a glória dele vem trazendo entendimento, manifestação de poder, comunhão e união. Então, meus amigos, o que eu quero deixar aqui para vocês é que
essa mensagem da Torre de Babel, mais tarde, foi resolvida em Atos 2. E Deus, ele quer que o seu povo se entenda. E ele quer que a iniquidade seja desbaratinada, seja destruída. Mas Deus permite a divisão e traz a intervenção quando ocorre a rebeldia, quando nos colocamos acima de Deus, porque a glória e a honra é dele, e Deus quer que nós vivemos viver em comunhão com ele. E é essa mensagem que eu deixo aqui para vocês. Eu queria que fosse uma mensagem curta, mas o vídeo já está dando 20 minutos. E é isso. Vamos nos colocar na posição de exército, aquele que quer a manifestação da glória de Deus e não o afastamento dela. Porque quando o homem ele tenta fazer as coisas com a sua própria mão, ele não alcança nada. Ao contrário, ele se frustra. Mas quando ele se coloca na direção de Deus, a glória de Deus vem facilmente. E coisas extraordinárias acontecem. Então é isso que eu desejo para minha vida e para sua vida. Que a manifestação de Deus venha e que a gente venha sentir o Espírito Santo com a sua labareda de fogo, aumentando a nossa capacidade de união, de manifestação do poder dele, para que a gente venha viver em comunhão uns com os outros, fazendo a vontade dele na terra por onde passarmos. E a manifestação do Espírito Santo, ela vem através das línguas estranhas e também vem através de outras manifestações, porque Deus é um Deus mistério, Deus não é limitado como nós, e a Bíblia fala da multiforma de Deus, mas que devemos sempre andar conforme a palavra dele, sempre estudando cada texto da Bíblia, pedindo direção do Espírito Santo, que nos revela as mensagens e as vontades de Deus, para que venhamos cumprir os seus mandamentos e assim aplicarmos na nossa vida e mostrando assim o quanto nós o amamos, porque Jesus falou que aquele que cumpre os seus mandamentos, esse me ama. E é isso que eu deixo aqui.